E aí sofre uma das piores derrotas. O São Paulo não teve uma derrota dessa no curto período do Carpini, por exemplo, né? É uma derrota comparável aos 5-0 do Palmeiras, aos 5-1 do Inter. Com o requinte, Inter, à época, tinha um ótimo time. Palmeiras tem um ótimo time, o Vasco não tem um ótimo time. O Vasco está em frangalhos. Então as derrotas, goleadas recentes, vexatórias do São Paulo, tiveram adversários que exigiam muito mais e estavam melhores que o São Paulo. Aí, né, Tironi, acho que tem uma circunstância que para mim aproxima muito o momento do São Paulo, do Zubeldia, do Atlético do Milito. Mas muito, muito. Por conta da característica dos dois treinadores, do momento em que eles assumiram o clube e do que eles têm tentado fazer nesse período de Copa América, sequência de brasileiro, e de fato eles nem têm conseguido. Aliás, o posicionamento dos dois na tabela é muito parecido. As defesas se tornaram completamente vulneráveis e eles têm jogado de uma forma meio franca, sem grande marcação no meio de campo. Então os dois times deram uma definhada, tanto o Atlético do Milito quanto o São Paulo do Zubeldia. E acho que o que ele tentou nesses 4 jogos, que foi fazer um certo revezamento pensando a médio prazo, deu tudo errado, não funcionou e agora ele vai ter que rever os planos. Não dá para fazer... E o São Paulo estava tentando fazer, foi assim contra o Corinthians. Começa, faz o gol. Vamos dar uma pausa. Não vamos esgarçar, não. Vamos ter a troca por minuto. Os dois que estão mais com dores não viajam. E assim foi fazendo nos 4 jogos, pós-data FIFA. Inter, Corinthians, Cuiabá e Vasco. E não funcionou, né? O time nem ganhou mais consistência física e foi definhando nos jogos. Agora ele tem depois de um terremoto desse, ele vai ter que reagir, fazer alguma outra coisa. O Milito, com muita dificuldade, reagrupou, mas não conseguiu vencer o jogo da sequência contra o Fortaleza. Empatou. Tomou de 4 do Palmeiras, tomou de 4 do Vitória, que não fazia gol ninguém, e empatou com o Fortaleza. E o São Paulo está um pouco nessa situação. O São Paulo tinha, nesse momento do campeonato, já, obviamente, problemas na parte defensiva, pelos desfalques, pelo goleiro. O São Paulo está jogando sem goleiro titular, pela questão do Pablo Maia, o Alisson pendurado, não esteve, principal jogador do time de São Januário, Bobadilha na seleção, do meio para trás ia ter problema. E acho que nem o Zubeldia, nem os jogadores se preocuparam muito com isso. Mudar a forma de atuar, talvez o sistema tático. E o que a gente viu, a questão anímica que ele falou, é o que mais preocupa. Porque reagrupar taticamente, fazer outro sistema, dá para fazer. Agora, a falta de reação do São Paulo, a partir do momento que tomou o gol de empate, né, o time definhou, foi uma coisa impressionante. Foi uma partida horrorosa, das piores. E assim, você não pode menosprezar o campeonato e os times que jogam o campeonato. O São Paulo deu uma sobrevida ao Vasco. Exato. E o que pega para o torcedor do São Paulo é que o São Paulo, não do Zubeldia, não do Carpini, não do Dorival, não do Rogério, o São Paulo não executa ninguém. Ninguém é bonzinho com o São Paulo. Então, quando o adversário está numa situação... O São Paulo, muitas vezes, pode ser o Corinthians, pode ser o Vasco, pode ser... O São Paulo não torce... Pelo contrário. Esse estigma, ele não tem associação do Zubeldia. Ele tem associação do grupo de jogadores. Porque os técnicos mudaram. Do ambiente, da direção, do comando. Porque o comando técnico está trocando a cada 3 meses. Então é uma característica que vem acompanhando o São Paulo nos últimos tempos e que enfurece o torcedor. Mais uma tal de reabilitar times em crise. Isso vem mesmo na época do Dorival, que o São Paulo ganhou a Copa do Brasil, tinha isso. Né? Informação aqui, vamos falar do São Paulo já. Após reunião, Fernando Diniz não é mais técnico do Fluminense. Olha, rapaz. Então, portanto, Fernando Diniz caiu. Informação chega agora. Fernando Diniz não é mais técnico do Fluminense. Acho que vale retomar um pouco esse tema. Cuca no mercado. Vamos lembrar, o Cuca tirou o Fluminense de um rebaixamento certíssimo lá em 2009, né?
2009, 2010. As maiores reações. Futebol, Libertadores da Correcopa Sul-Americana, além de um campeonato carioca, portanto, os dois títulos internacionais e tudo, quando ele fala em soberba, né? Ele fala pés no chão, é a palavra do... Tiramos um pouco os pés no chão. Quem fala é o Luiz Gustavo, O Zubeldia fala pés da terra e o Luiz Gustavo pés no chão. Mas, Ideia madre. A entrevista do Éder Traschin, nosso companheiro do UOL, com o Casares. Acabou de falar o Casares sobre o momento. O Casares está lá, com o Éder lá. Futebol, Casares. É momento. Vamos ver, o Éder aqui, grande Éder. Aspas do Casares, posso ler? Quando eu cheguei aqui, nos Estados Unidos, cheguei assistindo ao jogo contra o Cuiabá. Já foi uma derrota. Agora essa derrota ruim contra o Vasco pelo placar e pela postura. Todos nós esperamos reverter isso. Não foi bom, foi péssimo. Devemos dar uma resposta já contra o Criciúma. O que eu vejo de notícia que vai ter uma reunião específica? Não. As reuniões, mesmo à distância, eu continuo fazendo com o departamento de futebol. Acontecem pós-jogos, na vitória ou na derrota. Não no dia do jogo, porque não é bom falar. Avaliamos com a comissão técnica, fizemos isso. O Zubeldia tem total apoio, tem que trabalhar acreditando nas convicções. Não é fácil aceitar uma derrota dessa, mas estamos trabalhando. Vamos ter outras conversas até o dia do jogo. Ademar, né? O que acontece assim, o que está claro para mim é assim, o São Paulo ele não é um time que ele sobra. Ele necessita jogar no limite. Ele necessita dar tudo. Porque ele não é um time de talentos individuais que vão ficar sobrando o tempo inteiro. 2-0, 2 gols daquele. Talvez o Lucas ali no momento tal. Mas de maneira geral, ele necessita ir no limite o tempo inteiro. Sim. Seus zagueiros, seus volantes, seus meias, todo mundo intenso. O dia que ele não faz isso, acontece esse tipo de coisa. Porque eu não consigo conceber o Vasco ganhar no momento, como você disse, até o Tirone colocou vários desses elementos ali. Estádio vazio, sem nenhuma pressão, torcida pegando pé. Eu não concebo um 4-1 que o São Paulo não tenha culpa junto. Uma coisa perdi de 1-0 do Vasco, eles foram lá, uma luta, fez um gol, se defendeu, bola na trave, a bola não entrou. É um jogo mais normal. Acho que o Vasco fica com o mérito dele e ponto e acabou. Só que a hora que parte para um 4-1, eu não consigo escantear o São Paulo. Perfeito. É impossível para mim o São Paulo não ter culpa num 4-1, entende? Uhum. Não 1-0, mas no 4-1 o São Paulo tem culpa. Então acho que isso merece uma reflexão de todo mundo ali dentro, porque quarta de meio de semana já não vai ser nada fácil de novo, mas tem que ganhar. São 4 jogos, se eu não me engano, sem ganhar. É muita coisa, né? Para um time que... Tava contando 8, 9, 10, 11, 12, 13 não perde, agora não ganha 4, né? O Cristiano da Silva fala, Arnaldo enrolou e não falou nada. Sobre? O problemas salários atrasados, racha do elenco e técnico, briga interna. Vamos lá. Então, peraí, rapidinho. Vamos lá. Rapidinho, vamos só. Fala ponto a ponto. Pontuando não, só, ponto. Rapidinho, Cristiano, assim, eu sempre acho que essas, em crise, com o clube fechado, como são os clubes aqui, a resposta mais fácil é a do salário atrasado, ou a do racha no elenco. É sempre o caminho mais fácil, porque é quase o Ctrl-V, Ctrl-C. Não, perdeu é o racha no elenco. Eu vou lembrar do Corinthians de 2015, que ficou 11 meses com salário atrasado. Não são 3, não 4, 11 meses e foi campeão brasileiro. Então, a chave não é assim. Então o pessoal não recebeu, então hoje a gente vai perder. Eu sempre desconfio dessa análise para mim, muito fácil. Mas, Arnaldo, por favor, ponto a ponto. Não, vai lá. Salários atrasados? Não. Não, abraço a situação. Racha no elenco? Não. Técnico, briga interna? Não. Pronto, tá aí. Então tá respondido, Cristiano. Eu acho interessante porque... Mas só uma coisa, a postagem do Lucas com juntos em maiúsculo não te chamou um pouquinho a atenção? Não? Não, porque o que o São Paulo tem de diferente dos outros clubes? Nos últimos anos? A harmonia entre torcida e time. Né? Não tem no Vasco, não tem no Fluminense, não tem no Flamengo, não tem no Corinthians, não tem outro lugar. Palmeiras até tem, mais ou menos porque tem a questão da organizada com a presidente. O São Paulo não tem isso. E a questão do Lucas, juntos, é para a torcida não abandonar o time. É para a torcida não ir lá invadir o CT, é para a torcida não ir lá fazer uma coisa que não faz há anos. Né? Essa questão eu acho muito perigoso mesmo, porque a narrativa fácil, e acho que isso surge numa fagulha, quando o time tem uma atuação dessa desastrosa, o técnico faz tudo errado, os jogadores fazem tudo errado,
Tem uma apuração de um repórter da Globo, da transmissão, que disse que o Sabino não quis, ou discutiu com o preparador físico quando era para aquecer lá, não sei o que lá, depois do jogo que ele não ia entrar. Aí, disso, vamos combinar, né, Tironi? O Sabino, mesmo que tenha discutido na língua com o preparador físico, Quem é o Sabino Sabino? não é exatamente o jogador que tem representatividade hoje no elenco do São Paulo. Não foi exatamente... Quem é Sabino, velho? Isso que proporcionou. Se fosse isso, era mais fácil. E acho que essa coisa, a apuração, ou apuração não, a dedução, que a apuração é difícil. A apuração você tem que falar com as pessoas, você tem que ligar para um, ligar para outro. A dedução das pessoas, esse é o jeito mais fácil de trabalhar. Então, e é mais simples também. Então ou é falta de salário ou é briga interna, não é isso? Quando um clube demite um treinador, os argumentos são mais ou menos esses. Perdeu o elenco, também essa é outra dedução, né? Então, essa situação seria mais fácil se tivesse essa cartilha já do cheque. Não tem nenhuma coisa, nem a outra, nem a alternativa C, né? Tem uma catástrofe de planejamento para 4 jogos pós-parada, inclusive com parcela de culpa da direção, por intervalo de jogos, por não debulhar um pouco mais o caminho dos pontos corridos, como aconteceu com o Crespo, Ingresso mais o alto. técnico estrangeiro que vem, assim como a questão do Atlético está afetando o Milito. O Atlético está salários atrasados? Não. O Atlético tem racha no elenco? Não. O Atlético tem líderes contra o técnico? Não. O Atlético perdeu de 4 vitórias, de 4 Palmeiras em casa e não ganhou do Fortaleza. O Arnaldo tem muita razão. O Atlético Mineiro é mais time que o São Paulo. Perdeu de 4 pro Palmeiras, 4 pro Vitória. E empatou com o Fortaleza. A culpa é do salário atrasado? Não. Eu acho, cara, que se o Sabino fez isso mesmo, o São Paulo já teria que mandar esse cara embora. Porque quem é Sabino perto do São Paulo? Quem é Sabino pro elenco do São Paulo? Pra esse cara, jogar no São Paulo deveria ser o maior sonho dele. Então, se isso foi verdade, ele já tem que ser demitido do São Paulo. Se tá tendo racha no elenco, meu irmão, tem que resolver logo. E outra, já vou dizendo logo, se tiver racha no elenco, eu tô do lado do Zubeldia. Não do lado do jogador do São Paulo. Todo treinador do São Paulo que chega, que é ponta firme assim, os caras, a culpa é do treinador? Não. Tem que trabalhar, tem que jogar duro, tem que ganhar quinta-feira do Criciúma, tem que jogar bem domingo contra o Bahia. A diretoria não pode aumentar ingresso nesses jogos, tem que diminuir para lotar o Morumbi, para fazer aquela química com o clube, nós estamos precisando. Então acho que é isso. O que vocês acham? Tem racha no elenco? Vocês acham que o Sabino tem que ser demitido? Comenta aí. E essa crise pode fazer com que o São Paulo brigue lá embaixo da tabela? Comenta aí também, se inscreve no canal, deixa o like, comenta sua opinião, todos esquece pra Banda Esporte, galera, link na descrição aqui, valeu, esquece de se inscrever não, nem deixar o like, comenta aí, vamos debater, eu preciso entender a opinião de vocês também aí, valeu?